2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 em diante. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele, a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do bocado que comia. E do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quádruplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e das mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Até aqui, palavra do Senhor. Irmãos, nós conhecemos essa história de Davi, do rei Davi, já rei a essas alturas, tendo grandes vitórias militares, um homem que a palavra, em vários momentos, diz que é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, é um dos heróis da fé. É uma referência nos tempos de Jesus, é uma grande referência para os judeus, para os fariseus, para aqueles que dialogavam com Jesus. Era uma grande referência, Davi. E Davi, sendo esse grande homem, que já tinha nesse tempo derrotado Golias, já tinha feito grandes feitos, feitos sobrenaturais, irmãos. Ainda que Golias foi uma pedra fisicamente, a pedra foi certo no lugar e matou aquele gigante, um homem com bem mais de 2 metros de altura, e Davi era um homem de pequena estatura, por mão do Senhor. O Senhor fez com que aquilo acontecesse, pela confiança e ousadia que ele teve diante do Senhor, e porque ele já era ungido em nome do Senhor. Então, com todos esses feitos acumulados, tendo sido ungido depois que Saul morreu, ele assumiu o trono, tendo grandes promessas de Deus, uma aliança, porque as coisas do Senhor se cumprem através da promessa, da palavra. Como a gente sabe, tudo foi criado a partir da palavra.
Qual é o ponto de partida para a criação do homem? A palavra do mundo, de tudo, toda a criação. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus disse, há de acontecer. Então, com a promessa que ele tinha para si, para o reino, para a família dele, para o trono, ele se acomodou. E aqui já era um homem, talvez com uma idade um pouco mais avançada. Se a gente ler o capítulo 11, que nós não vamos ler, para efeito de tempo, se quiserem ler depois, que mostra tudo isso aqui. Isso aqui aconteceu no capítulo anterior. E aqui já é a repreensão de um profeta que Deus levantou, o profeta Natã, para ir levar a palavra do Senhor, não do profeta, do Senhor a Davi, ao rei Davi. E Davi, no capítulo anterior, ele começou devagarinho. Ele se acomodou, ele foi, os homens foram para a guerra, em vez dele ir junto para a guerra, o que ele fez? Ficou descansando em casa. Poderia ter ido junto se ele não tinha mais saúde, talvez com uma idade um pouco mais avançada. O lugar dele era estar junto. O Urias, aquele que era marido da mulher de Batseba, ele foi um homem honrado. Teve uma atitude mais honrada. Aqui, aparentemente. Se a gente lê no capítulo 11. Urias foi chamado da guerra e Davi disse, não, vai descansar. Porque a mulher já tinha concebido. Ele tomou em adultério a mulher. Ele tomou a mulher em adultério, ela concebeu. E aí, para encobrir, o que ele fez? Chamou Urias para se deitar com a mulher. Não, vai, descansa agora. Não, eu como? De forma nenhuma, longe de mim. É isso que Urias responde. Eu não vou lá para minha casa. Tá, todos meus compatriotas estão na guerra, na frente de batalha. Olha que diferença de atitude, Davi fazendo isso aqui. Davi é um homem segundo o coração de Deus, é o que a palavra diz. E olha o que fez o homem segundo o coração de Deus. É isso, irmãos, é isso. E aí o que ele faz? Ele manda Urias para frente de batalha, por um lugar que ele sabia que Urias seria ferido, e Urias é ferido e morto na batalha, e a mulher fica viúva, né, a que concebeu. E aí Davi toma ela por esposa, por mulher. E aí, não, aí tudo bem, né? Aí ele está tentando encobrir. Não, daí agora ela concebeu, mas é porque ela era viúva. E a palavra permite viúvos casarem. Então, quanto a isso, só que a questão são as motivações e o que ele fez. Ele virou um homicida, Davi. E aí toma ela por mulher, só que Deus enxerga, irmãos, mesmo que nós enganemos com o nosso coração, que é nascido em mentira, nosso coração, nosso eu natural não gosta da verdade. Mesmo que nós encobramos coisas erradas, e até de nós mesmos, que a gente consiga, como a gente estava orando antes, que a gente consiga mentir a nós mesmos, Deus sabe a verdade. Assim como aqui ele sabia, ele mandou o profeta ir lá. Vai lá e repreende e diz. E, irmãos, olhemos aqui para a palavra. O que aconteceu? Deus perdoou o pecado, porque Davi era um homem que se arrependia. Ele se arrependeu, pequei, ele não negou o pecado dele. Pequei diante do Senhor. E Deus se agrada daqueles que se arrependem, irmãos. Deus se agrada de quem se arrepende. Ele se arrependeu e glória a Deus por isso. Foi uma atitude sensata. Aqui foi o começo da retomada da sensatez de Davi. O arrependimento e a confissão. Pequei diante do Senhor. Amém. Aqui ele falou a verdade. Até então ele estava vivendo uma mentira. E aqui ele começou a viver um início de sensatez, de retomada da sensatez, de verdade. Pequei. E aí ele diz, o Senhor te perdoou. Não morrerás. Todavia, vê o que ele diz. A espada não vai se apartar da tua casa. E aí há consequências, irmãos. Versículo 14. Todavia, porquanto, com este efeito desse lugar sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aqui antes também ele fala, né, das consequências dele ter feito isso.
no versículo 11, suscitarei da tua própria casa. Ele pecou aonde? Na área familiar. E aonde que mais ele sofreu as consequências do pecado? Deus, irmãos, prestem atenção, Deus perdoou Davi. Só que há uma colheita do pecado. Isso é certo também. Há uma colheita do pecado aqui. Suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. E aí ele segue, né? Essa palavra, irmãos, se essa palavra não fala ao nosso coração, para que a gente tenha cuidado e zelo e que a gente possa estar com zelo buscando se apartar do pecado, irmãos. E aqui fala também de um outro ponto que é o fato daquilo que Davi fez deu o que falar, virou escândalo. Virou escândalo, irmãos. E por isso, por tudo isso, ele teve consequências. E quantas coisas pessoas ditas crentes, homens de Deus, fazem e dão escândalo. Dão o que falar. Há consequências, irmãos. É isso. E isso é uma palavra hoje dirigida àqueles que há uma linha de pensamento que Deus perdoa tudo. Irmãos, e Deus é tão amoroso e misericordioso que ele mandou o próprio filho a morrer por quem não merecia, e que somos nós. E que sim, somos lavados dos nossos pecados do passado. Somos. Deus nos tira de grandes situações de cativeiro espiritual, cativeiro emocional. Deus nos tira, nos liberta. Mas há aqueles que depois de libertos voltam e não travam uma luta para abandonar o pecado. E banalizam. E isso dentro da igreja. Dentro da igreja há uma banalização evidente, irmãos. Nós vamos ver outros versículos que a gente passa por situações que a gente tropeça, que a gente peca. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas premeditadas e graves aqui. Premeditado. Ele fez premeditado. Ele viu Batseba aqui no terraço. Ele viu. Que bonitona ela, né? Ele viu. E ele não refreou os instintos. Aí chamou ela. São coisas que ele foi premeditando e foram acontecendo. E claro, um abismo chama outro. A gente sabe que quando a gente dá a vez para o pecado, um outro pecado maior é necessário para encobrir. E isso não precisa ser nem crente para a gente saber. Todo mundo sabe que é assim. Então é isso que ele tenta fazer. E é contra isso, irmãos, contra essa banalização e essa como se não houvesse consequência nenhuma o pecado, como se tudo pudesse e não houvesse consequências. Romanos 15, versículo 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, inclusive no Antigo Testamento, porque há aqueles que dizem, não, no Novo Testamento Jesus morreu e implicitamente, ou até falando muitas vezes, dão a entender que pode continuar pecando. Acaba se tornando que o objetivo todo é você aceitar Jesus, ser batizado e continuar essa vida como era. Sem uma busca de se aproximar do Senhor, de intimidade, de crescer na santidade. É isso que nós vemos. E aí a palavra que diz, tudo que dantes, inclusive no Antigo Testamento, são sombras de coisas do futuro e servem para o nosso ensino. Inclusive isso. Só que não serve para nos ensinar. Será que não é um exemplo para nos ensinar? O pecado voluntário daí seria, né? O pecado, a gente permitir que as coisas, a gente não desejar do nosso coração e não vigiar. Porque Davi começou, não foi nem com a cobiça de Batseba, quando ele viu que ela era bonitona. Se ele tivesse na linha de batalha, em vez de estar ocioso, para não dizer outra coisa, que ele estava ocioso no palácio, porque isso aconteceu pela sequência de sucessos. E quantos são aqueles que caem quando estão no auge?
E por causa do sucesso caem. E não precisa ser crente, não. Muitos ímpios caem por causa do sucesso. Sucesso leva à queda. É isso. Então, a queda dele já começou no ócio. Ele, em vez de estar na linha de batalha, não, ele estava lá ocioso. Aí aquilo deu ocasião. O ócio dá ocasião ao inimigo, irmãos. Aquilo que parece bom para muitos, para alguns, aqueles que acham que, por exemplo, ter um pai rico e viver às custas do pai, só para dar um exemplo bem geral, não precisa ser crente. Esses muitas vezes não dá certo, irmãos. Aqui é justamente aquilo que eles têm como um grande benefício, que é ter muito recurso na mão, muito dinheiro e poder viver como dizem, né, um playboy. É justamente isso que leva eles para a ruína. E eu conheço muitas histórias assim, muitas. Para não dizerem que não, porque são pessoas que vieram do meio social baixo, que não tiveram recurso. Pessoas que tiveram muito recurso caem. E caem, irmãos, caem mesmo. Eu conheço histórias, são tristes. Tristes. E aqui foi isso aí. Aquilo que parece ruim muitas vezes, que eram os inimigos que Davi tinha que enfrentar, ali mantinha ele ocupado no caminho da fé. Depois que ele alcançou um grande estágio, aí quase que ele estava pendurando a chuteira, como dizem. Relaxou. Estava pendurando a chuteira, estava de boa. Agora eu sou o rei, estou tranquilo. E aí é que vem a falta da vigilância. É isso que a palavra... Quantas vezes ela nos chama a vigiar? E quando é que tem esse relaxamento? Muitas vezes é aí. Por isso que nós sempre temos que estar vigiando e orando. É isso que a palavra nos chama, irmãos. Irmãos, com relação às consequências depois que Davi teve naquilo que ele fez, os filhos dele se revoltaram. Não vamos entrar aqui, que isso aqui são a sequência que na nossa leitura bíblica a gente deve chegar lá, né? Mas os filhos dele se revoltaram contra ele. Ele teve problema com a filha e uma série de coisas aconteceram que não cabe a gente entrar aqui nos pormenores, mas aquilo que o profeta disse que ia se cumprir, se cumpriu. Esse é o ponto. Houve, de fato, ele teve que colher amargamente aquelas consequências. Tá, irmãos? E eu quero ler aqui para os irmãos para mostrar o caráter de Davi. Davi escreveu muito dos salmos, né, que tem na Bíblia. Aqui, Salmo 23, 4 a 6 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara e o teu cajado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia. Davi não se revoltou contra o Senhor. Apesar dele colher coisas muito difíceis e amargosas, ele sempre atribuiu bondade e misericórdia a Deus. É isso, irmãos. Ele não se revoltou quando a gente é repreendido pelo Senhor, que não venhamos a nos revoltar contra o Senhor. Porque a causa dos nossos infortúnios é ou o pecado alheio, ou o nosso próprio pecado, ou Deus permite coisas, ainda que ninguém esteja pecando, para nossa própria edificação. Provas e situações difíceis para que nós venhamos a ser edificados. Ou outros estão pecando, irmãos, ou nós estamos pecando, ou Deus permite. Porque Deus é sempre bom, irmãos. O mal está nos homens. Em nós e nos outros, não está no Senhor. O mal não está no Senhor, irmãos. Como muitos que pretendem culpar a Deus. E vamos ver, irmãos, em João 8. Isso aqui é Jesus agora, dialogando com os fariseus. João 8:30. Do 30 em diante. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém?
Conhecereis a verdade. O que liberta? A verdade. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Eles são homens que, do ponto de vista físico, sempre foram livres. É isso que eles estão dizendo. Eles não estão entendendo que é um dos cativeiros espirituais e emocionais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que o pecado faz? Aprisiona. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que somos livres? Se Jesus nos libertar, o filho. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Há uma disputa, e isso aí são coisas do mundo espiritual. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também visse junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filho de Abraão, farias as coisas de Abraão, as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos servos nascidos da fornicação. Temos um pai, que é Deus. Eles se consideram filhos de Deus. E estão no engano. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não podereis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pecado, aqueles homens eram prisioneiros do pecado. De qual pecado? Aqui não esclarece. Mas certamente são pecados sutis, não é de pecados tão contundentes ou tão óbvios como matar e roubar. Ou talvez se for que tivesse escondido, que ninguém soubesse. Mas eles são servos do pecado, porque Jesus diz, vocês são cativos. Se Jesus está dizendo isso é porque eles são escravos de pecados, que quer eles tenham consciência ou não. E ele está dizendo outra coisa, vocês estão imitando, porque isso é tudo imitação, irmãos. Espiritualmente falando, há imagens que se copiam e se reproduzem. Há uma cópia das atitudes do inimigo por parte deles. E Jesus reproduz as atitudes do Pai. E isso entra em choque, essas duas coisas. E aqui a gente vê justamente isso. O pecado gera cativeiro. Agora, como que há igrejas que dizem que tudo bem pecar, porque o pecador, Jesus veio para o pecador. Isso somos nós. Isso já está implícito que nós precisamos do Senhor. Mas agora, como que dizer que tu pode continuar pecando e que tu não deve te entregar ao Senhor de todo o teu coração, se Ele derramou sangue por ti? E como que tu pode continuar tratando o pecado com leviandade? O pecado gera prisão. E se a igreja diz que tudo bem pecar porque o sangue de Jesus perdoa tudo, a igreja está sendo conivente com o pecado. Nós somos humanos, nós tropeçamos e mesmo depois de Jesus nos lavar do nosso batismo, vamos tropeçar, irmãos. Isso é certo. Vamos ver o que diz em 1 João 3. Eu vou ler aqui. 1 João 3, versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí 1 João capítulo 2, voltando um capítulo, né? 1 a 3. 1 João capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O pecado é um acidente na vida de quem busca a Cristo de verdade. Se nós vamos pecar, irmãos, faz parte da nossa natureza, a gente vai ter momentos talvez que não vigie. E se nós pecarmos, e quando pecarmos, temos um advogado. Agora aqui não diz pra gente andar uma vida como se o pecado não existisse, como se o fato de eu ter sido batizado, agora tudo bem porque no final vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Podemos nos desviar, nos distanciar do Senhor. Então, o pecado não é algo aceitável para o cristão. Diferente do que muitos lugares se prega. E o nome disso é liberalismo. E sabe por que não se prega contra o pecado? Porque é evidente que a nossa carne quer pecar. É evidente que a nossa carne quer pecar. Que queremos, e cada um tem áreas de fraqueza diferente. É evidente que a nossa carne não quer perdoar, abrir mão da raiz de amargura, coisas sutis. A nossa carne não quer abrir mão de coisas que são dessas coisas sutis. Avareza, alguns têm dificuldade com avareza, com dinheiro. A nossa carne não quer abrir mão de outras coisas assim sutis. Do orgulho, da autojustiça, porque isso de não perdoar é um pouco da autojustiça. Justiça própria. Jesus é quem faz a justiça. A nossa carne não quer amar a Deus em primeiro lugar e aos irmãos em segundo e aos inimigos, irmãos. No sentido de clamar a Deus que Deus perdoe, toque e alcance os inimigos. Nossa carne não quer isso. Então, por que não se prega contra o pecado? Porque muitas pessoas não querem ouvir isso aí. As pessoas querem ouvir que vem para a igreja para receber bênção, vem para a igreja para receber bênção financeira, bênção espiritual. Deus abençoa, irmãos. Deus abençoa. Mas é necessário um combate. Como diz a palavra, menos de mim e mais dele. É isso que nós somos chamados. Menos de mim e mais de Deus. E por isso que há um liberalismo dentro da igreja muitas vezes. Porque se tornaram lugares muitas vezes onde se você pregar contra as coisas que não agradam a Deus, o que vai acontecer? Os ouvidos são duros, o ouvido não quer ouvir isso. E as pessoas, muitos vão querer partir, vão querer sair. Achar um lugar onde cantem palavras suaves. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. O liberalismo é um dos grandes problemas do nosso tempo. E isso não quer dizer que somos legalistas de forma nenhuma. Nós não seguimos a lei de Moisés, não temos que observar sábado. Cristo é o nosso sábado. Nós confiamos somente no sangue de Jesus para nos justificar, não tem justiça nenhuma em nós. Mas isso não nos dá uma carta branca para a gente andar em pecado. E eu vou citar alguns casos aqui, só para exemplificar. Já vi igrejas que dizem que tudo bem irmão ser ajuntado e não ser casado. Mentira! Deus nos chama a uma aliança sagrada, que é o casamento. Qualquer coisa fora disso é fornicação. Ponto. Tá dito. Fora do casamento é fornicação. Coisas assim. E há igrejas que tudo bem ser juntado. Deus entende, porque os tempos são modernos. Deus entende, o tempo é moderno. Como se Deus mudasse, né? Temos que implicitamente tem um grande mover que é atualizar a Bíblia. É isso que está implícito em muitas coisas que hoje estão acontecendo, atualizar a Bíblia. Não, tudo bem. E daí do casamento, outras coisas. Também. Não, tudo bem, Deus entende. Irmãos, isso é premeditado. Não é que nem você teve que também está errado. Alguém se atravessou no trânsito na frente e a pessoa teve um impulso, que também é pecado. Xingou, não é isso. Mas são tal alcance. É algo que está na palavra,
é da vontade do Senhor no Novo Testamento. Não, tudo bem. Então estão querendo atualizar o Novo Testamento também. Falso, irmãos. Evangelho falso. E por aí vai. Outros problemas onde a igreja tem. Nessa área da sexualidade é um. Na área do dinheiro é outro lugar. São duas áreas que dão muito problema. Como diz aqui, ó, irmãos. Olha aqui. Em 1 Timóteo 6,10. Eu vou ler aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que acontece no amor ao dinheiro? Se desviaram da fé. Não, mas uma vez salvo, sempre salvo. Essa é uma frase perigosa, muito perigosa, porque pode levar. Para quem ama Jesus, isso não é nem um ponto de dificuldade. Para quem ama e quer se apartar do pecado, não tem dificuldade nenhuma com a questão da salvação. Agora, quem quer tomar posse dessa frase para banalizar o pecado é muito perigoso. Como está dito aqui, se afasta. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, irmãos. Porque o amor é dinheiro, é a raiz de muitos males. Digamos que alguém foi salvo pelo Senhor, mas o amor ao dinheiro não saiu dele. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Então, quer dizer o quê? Alcançaram a fé e depois se desviaram da fé. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Isso aqui é Paulo, o apóstolo Paulo que disse isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Isso não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Se fizeram naufrágio, quer dizer que algum dia alcançaram a fé. E depois fizeram naufrágio na fé. E as pessoas banalizam, ainda assim, está escrito, banalizam o pecado. A gente vê como Davi não perdeu a salvação. Mas ele sofreu graves consequências pelo pecado. Se não seja, ainda assim, graves consequências o pecado traz. Trouxe prisão espiritual para ele. É só seguir na leitura ali de 2 Samuel que a gente vê tudo o que aconteceu. A revolta dos filhos, tudo o que aconteceu, a divisão do reino depois. Todos os problemas que ele teve que colher depois. E sem a gente entrar ainda nisso que para alguns é polêmica. Uma vez salvo, sempre salvo. Então a pessoa toma posse disso para pecar abundantemente, né? Uma vez que ela se considera salva eternamente. Mas pondera como foi dito que as coisas do Antigo Testamento são ditas para o nosso ensino. O que aconteceu com Saul? Saul foi ungido pelo Senhor, irmãos. E de Saul foi rejeitado depois o reino. O próprio Deus rejeitou o reino. O próprio Deus que mandou ungir a Saul, depois rejeitou a Saul. Então não tomemos posse como se uma aliança não pudesse ser desfeita. Não quero entrar nessa polêmica porque essa palavra só vai ser dura para quem quiser entender que o seu aceitar de Jesus é uma carta branca para continuar pecando. Para esse, essa palavra é dura. Para quem quer abandonar o pecado, vai clamar, vai pedir que o Senhor mostre. E Deus é misericordioso e vai nos perdoar, irmãos. É o que a palavra diz, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, irmãos. É um Deus que pensa mandar o filho para morrer para gente que não merece. Agora, justamente por isso é que nós não devemos buscar o pecado. Temos que nos apartar, porque causou muita dor a Cristo, nosso Senhor, que nos ama. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Para quem quer banalizar o pecado, essa palavra é dura. E pensa Ananias e Safira também, como está em Atos. No Novo Testamento, estavam na igreja, mentiram para o Espírito Santo. Os irmãos lembram da palavra, não vou abrir aqui, os irmãos sabem, e o próprio Deus consumiu eles. Então essas coisas também servem de ensino. Que a gente não se apegue, e a palavra diz,
quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem disse isso? Jesus Cristo. Não diz o contrário, o salvo perseverar até o fim. Não, se ele é salvo, ele vai perseverar porque Deus vai fazer ele perseverar. Não, diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. É certo que tudo é dom de Deus, irmãos. A própria fé é um dom de Deus. Quem não tem, vamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, e o Senhor aumenta a nossa fé. Através de experiências, através de coisas, muitas coisas. Nada é nosso, nem a própria fé é nossa. Para que a gente não seja soberbo. Porque senão o perigo disso é achar que a gente merece. Como a gente se apartou do pecado, essa é a armadilha que a gente não pode entrar. Conseguimos levar uma vida reta, nos apartar do pecado, então eu sou um homem cheio de fé e eu mereço ser salvo. Coitado. Está vivendo já num outro pecado, que é a soberba. Esse é o problema. Só que o fato de que levar uma vida de santificação não deve nos gerar soberba. Por outro lado, que desejar andar no pecado ou não ter uma vigilância para se apartar do pecado e ainda ser conivente dentro da igreja com o pecado, também é pecado. As duas coisas são pecado. O pecado nos assedia tenazmente, irmãos. Tenazmente o pecado está ao nosso derredor, tentando encontrar brecha. Sendo que o pecado gera prisão. Tanto uma coisa, aquele que consegue se apartar de coisas imorais e começa a bater no peito, eu mereço ser salvo. Afinal de contas, eu faço tanta coisa boa, eu levo comida aos pobres, eu faço tanta coisa, eu vou para a África, eu curo crianças que estão doentes. Glória a Deus por isso tudo, quem pode fazer isso. Eu levo a palavra para tantos, eu faço isso, tudo em nome do reino de Deus. E a pessoa bate no peito, está em pecado também. Então nada é mérito, nada é para vanglória, nada. Nada é para vanglória. Esse é o perigo da santificação. Que a gente não venha a ser soberbo se santificando. Por outro lado, o fato de a gente deve buscar a santificação sem ser soberbo. Por outro lado, não tem abertura nenhuma para o liberalismo na palavra. Nenhuma. Pecado é pecado. Em nenhum momento a igreja tem que ser conivente e aceitar o pecado como normal. Como hoje cada vez mais tem acontecido e vai aumentar. Que o Senhor possa estar nos iluminando, irmãos. Possa estar nos orientando. Antes de encerrar a palavra, irmãos, quero lembrar ainda a parábola dos lavradores maus, que eu não vou ler aqui também, mas os irmãos sabem. Quando Jesus estava dialogando com os fariseus, ele falou uma parábola que é dos lavradores maus, que eram os lavradores que cuidavam de uma vinha. E o senhor da vinha arrendou e se ausentou. E o que acontece? Na ausência da vigilância do senhor da vinha, que é a representação do Senhor nosso Deus, e a terra arrendada é a representação da igreja. E os lavradores dos sacerdotes. O Senhor se ausentou. E ele mandava mensageiros. Quem são os mensageiros? Os profetas. E o que fazia os lavradores? Para pegar os frutos, escolher os frutos. O que os lavradores faziam? Batiam, espancavam e matavam cada mensageiro que vinha. Aí o Senhor disse, agora eu vou mandar meu filho, porque eles vão respeitar meu filho. E ele manda o filho, e os lavradores, ali está vindo o herdeiro. Vamos matar ele, porque daí a gente se apossa. Um sentimento de roubo, de usurpação. E de quem ele está falando? De quem que ele está falando? Dos sacerdotes, dos líderes espirituais da época dele, que tinham uma aliança com Deus. É esse cuidado, irmãos, que eu não quero entrar em doutrina aqui e ficar defendendo doutrina. Estou falando que a palavra mostra para a atenção de que o Senhor pode sim, e ele desfez a primeira aliança para refazer uma segunda aliança, para fazer a segunda aliança. E a palavra dos lavradores maus mostra isso. E aí Jesus pergunta, o que o Senhor vai fazer, o Senhor da vinha, quando
quando depois de matarem o filho, vai destruir eles. E eles entendem que a mensagem é para eles. Então, irmãos, eles são filhos da primeira aliança. Eles são filhos da primeira aliança. E essa palavra é para eles. E por que o Senhor desfez aquela aliança? Porque eles não estavam cumprindo com a parte deles da aliança. Uma aliança é 2 partes, irmãos. Eu estou lendo Bíblia, não quero entrar em teologia, defendendo posições teológicas, e sim eu estou mostrando o que por sombras a palavra nos mostra. Por parábolas e por sombras e por paralelos. Que a gente cuide disso, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas. Ah, querido Deus, que Tu abra os nossos ouvidos, Senhor. É fácil falarmos aqui, mas sonda os nossos corações, Senhor. Que não seja assim, que não venhamos a querer andar no pecado, Senhor. Sim, nos afastemos do pecado. E procurando nos afastar do pecado, Senhor. Pessoas podem não entender, achando que estamos querendo ser melhor. Não queremos ser melhor do que ninguém, Senhor. Queremos simplesmente Te servir, Senhor. Em santidade, Senhor. Em inteireza de coração, Senhor. Clamamos por isso, Pai. Ajuda, Senhor. Senhor, visita cada um de nós. Visita os nossos irmãos que estão adoentados na fé, Senhor. Quem sabe com um entendimento errado, achando que podem pecar. E com isso vão fazer justamente o que Davi fez. Andar ociosos na fé. Clamamos por isso, Senhor. Que não andemos ociosos na fé. Que andemos vigilantes, vigiando e orando o tempo todo, Senhor. Ah, tem misericórdia de quem está com entendimento errado, Senhor. Tem compaixão de nós mesmos, Senhor, porque o engano pode estar no nosso coração humano, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos dos nossos irmãos, Senhor, porque há uma igreja que é Tua igreja, Senhor. Que Tu visite, Senhor, cada igreja local, em cada lugar, Senhor. E a cada um Tu vem exortar, Senhor. Clamamos por Ti, Senhor. Que os nossos irmãos, que nenhum de nós, nem nós mesmos, que a gente venha a resistir a Teu Santo Espírito, ó Senhor. Porque como a palavra diz, Senhor, muitos que naufragam são porque resistem às coisas que o Espírito Santo ensina. Ah, Deus Santo, tem compaixão de nós, Senhor. Abençoa cada um que está aqui hoje, Senhor. Eu clamo. E aqueles que não puderam estar, Senhor, eu clamo pela vida de cada um, Senhor. Abençoa a vida também de quem estiver escutando, Senhor, essa palavra, que esteja ouvindo através, quem sabe, do YouTube, ó Pai. Tem compaixão de nós, Senhor Santo. Sonda os nossos corações, Senhor. Sonda-nos, Senhor. Tem compaixão de nós, ó Pai. Louvado seja Teu santo nome. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Amém. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor.